Olá, bem-vindos à nossa quarta aula de Fundamentos de Economia. Hoje nós temos um assunto muito interessante para ver. Adriano, Amanda Brandão, Amanda Henniker, Antônio Hélio, Arquelene, olá, Denise, olá, todos bem, né? Que bom. Então vamos nos preparar que hoje nós temos um assunto muito interessante para examinar. Nós lembra que na aula passada nós conversamos sobre, fizemos uma história do pensamento econômico, nós falamos sobre Adam Smith ter se referido a uma mão invisível, por assim dizer, que regulava o mercado. Pois bem, hoje nós vamos conhecer essa mão invisível. Vou apresentar para vocês esse mecanismo que Adam Smith está se referindo lá no século XVIII, e que depois no século XIX, Marshall, como nós vimos, né, e outros economistas, claro, vão organizar esse pensamento no ramo que a gente chama de microeconomia. Adam Smith, Ricardo e outros estavam organizando as bases da chamada economia política, estavam organizando, dizendo como era uma economia de mercado, como funcionava, o que a economia deveria tratar, quais seriam as vantagens do comércio. Isso era o que eles estavam tratando lá, fundar essas bases da economia política. Uma vez estabelecido, partimos para ver o funcionamento do mercado, da economia de mercado. Então, hoje é isso que nós queremos ver, esse funcionamento da economia de mercado e como que, pelo menos em tese, pelo menos num modelo que nós vamos apresentar aqui, ele funciona da melhor forma possível como alocador de recursos, de uma forma muito eficiente. Vamos ver como é que isso acontece. Quando nós estamos falando de mercado, nós estamos falando aqui de vários mercados. Uma economia de mercado é composta por vários mercados. Mercados de bens, mercados tipo uma feira livre, onde se vendem legumes, se vendem frutas, né? Nós temos o mercado de automóveis, nós temos o mercado de serviços, nós temos o mercado de capitais, né? Quando nós viemos lá, nós temos as empresas colocando suas ações no mercado, na bolsa de valores, sendo compradas, parte então da propriedade da ação muda de mãos. Nós estamos falando então de diversos mercados que compõem essa economia de mercado, onde tudo é transacionado via troca. Bom, o que interessa então a gente saber quando nós estamos olhando para o mercado? O que nos interessa saber? O que é mais importante, o que é mais interessante saber? Qual é a pergunta que surge quando a gente está numa economia dessa? É a questão de como que surgem os preços nessa economia de mercado. Como são dados os preços, formados os preços numa economia de mercado. Então é isso que nós vamos procurar entender hoje. Essa formação do preço. Como que se dá essa formação do preço? Ora, nós temos numa economia de mercado, nós temos de um lado a demanda, do outro nós temos a oferta. É da interação entre a demanda, a procura por bens, e a oferta, é que nós temos a formação do preço. Como que se dá isso? Como que esse mecanismo forma o preço na verdade? Bom, o modelo que nós vamos apresentar hoje aqui, ele tem algumas características que nós temos que prestar atenção e temos que assumir esses pressupostos. Um deles é que nós estamos falando de um mercado muito particular, chamado concorrência perfeita. Concorrência perfeita não é uma concorrência muito bem organizada, não é uma concorrência ética, uma concorrência só com bons produtos ou competidores leais. Não. Concorrência perfeita é uma estrutura de mercado particular em que nós temos uma grande quantidade de ofertantes e uma grande quantidade de demandantes. Isso é que se diz concorrência perfeita, de tal forma que nenhum deles, nenhum agente individualmente tem condição de interferir no mercado. Muitos ofertantes, ninguém controla nada. Todos têm que seguir a onda. Muitos demandantes, a mesma coisa, eles têm que seguir a onda. Ninguém individualmente tem poder de interferir no mercado e, nesse modelo, não há condição ou possibilidade deles se associarem, de forma a criar um grupo que possa interferir nesse mercado. Então, concorrência perfeita é isso. É um mercado em que há a maior concorrência possível. Por isso que chama concorrência perfeita. Ok? Pois bem, esse é um pressuposto para o modelo que nós estamos estudando aqui. O modelo está descrevendo um mercado de concorrência perfeita. Nós vamos voltar a esse assunto na próxima aula, quando nós formos da estrutura de mercado, nós vamos aprofundar um pouco mais sobre
esse tipo de estrutura. Tá? Bom, por enquanto também uma outra coisa que a gente precisa perceber, levar em conta, é que quando a gente usa modelos, lembra, nós falamos que modelos são simplificações da realidade que a gente usa para poder entender um aspecto particular do funcionamento dessa realidade e aí depois voltarmos a essa realidade e podermos fazer algumas predições a respeito dela. Então nós vamos estudar hoje aqui um modelo. Sempre estaremos estudando modelos aqui. Nesse modelo, e vários modelos que nós estudamos, nós usamos um princípio chamado de ceteris paribus. Quer dizer, como a realidade é muito complexa e toda ela varia o tempo todo, para a gente estudar o comportamento de uma variável, a gente assume que todas as outras variáveis estejam sem mudar, não mudam, permanecem constantes, de forma que a gente possa variar essa variável que a gente está estudando, por exemplo, o preço de um bem, a gente varia esse preço do bem, mas deixa todas as outras constantes para a gente ver o efeito que isso gera. Ok? Então, esse princípio, o princípio ceteris paribus, tudo mais permanece constante. Isso é muito especial para os economistas, usar esse princípio que nos ajuda a montar modelos e compreender o funcionamento desses modelos e depois retornar à realidade. Pois bem, considerado isso, nós vamos estudar primeiro, no primeiro ponto que nós vamos abordar aqui nesse nosso modelo, vai ser a demanda. Vamos ver o funcionamento da demanda. A demanda é a disposição que nós temos, qualquer um tem, de adquirir um determinado bem. A demanda se define por isso, essa disposição, essa predisposição, essa intenção de adquirir um bem. Então, quando nós chegamos num supermercado, por exemplo, nós vamos comprar, eu usei aqui um exemplo de carne, né? Carne bovina. Nós chegamos no supermercado com a intenção de comprar carne. Inconscientemente, em tese, nós temos na nossa mente assim, dependendo do preço, eu vou comprar uma determinada quantidade de carne. Como é que é esse, como que se dá esse raciocínio? Vamos ver aqui. É fácil a gente aceitar que se a carne estiver muito cara, eu vou comprar menos. Se a carne estiver muito barata, eu vou comprar mais. Então, é claro, quanto menor o preço, mais eu compro. Vamos montar aqui, por hipótese, nesse modelo, vamos montar a seguinte situação aqui. Nós temos aqui no gráfico. Se o preço estiver a R$30, eu vou comprar 2 quilos de carne. Se o preço estiver a R$20, eu vou comprar 3 quilos de carne. Vai aumentando a quantidade. Se o preço cair para 15, eu compro 4 quilos. Se o preço estiver a 10, vai ter churrasco lá em casa. Vou comprar 6 quilos. Não é isso? Então essa é a ideia que nós levamos em relação a todos os bens praticamente. É claro que isso é uma simplificação. Esse comportamento não é tão homogêneo, assim, tão simétrico dessa forma. Mas para nossos efeitos aqui isso nos serve. Ok? Bom, então estou expressando isso como uma tabela. Preço e quantidade. Vamos colocar isso num gráfico. Olha só, essa questão de gráfico, tabela, números, isso não é para assustar ninguém. Na realidade é para ajudar a gente a entender. Ele simplifica. Quando a gente usa o gráfico dessa forma, é uma simplificação que nos ajuda a entender determinados comportamentos. Não só da economia, mas da natureza, de tudo que a gente quiser estudar. Mas vamos lá. Vamos colocar então essa nossa imagem num gráfico. A mesma coisa eu estou expressando agora assim, olha. Se o preço tiver a 30, a quantidade vai ser 2. Se o preço tiver a 20, a quantidade vai ser 3 quilos. Se o preço tiver a 15, 4 quilos. Se tiver a 10, 6 quilos. A mesma coisa, só que agora expressa de uma outra forma. Eu tenho aqui esses pontos aqui de encontro que representam exatamente as quantidades que eu vou demandar a cada nível de preços. Ora, com isso feito, então, eu posso unir esses pontos e aí eu vou ter formado aqui, ó, uma curva de demanda, que a gente chama de curva de demanda. Essa curva aqui, ela expressa
todas as quantidades que eu vou demandar para qualquer nível de preço. Aqui eu coloquei 30 e 20, mas se o preço estiver a 25, eu vou pegar alguma quantidade intermediária entre 2 e 3 aqui, 2,5, por exemplo. Se o preço estiver entre 10 e 15, eu vou pegar uma quantidade como 5, alguma coisa parecida desse jeito. Então nós temos com essa curva aqui, nós podemos prever, esse é o objetivo do modelo, prever o comportamento da demanda. Ok? Então, essa curva expressa, e eu acho que é muito fácil a gente aceitar isso, expressa o comportamento da demanda. Ele é uma curva de declinação negativa e ela mostra que quanto menor o preço, mais a gente tende a comprar. Fácil aceitar isso, né? Pois bem, o que influencia essa demanda? Agora que nós precisamos um pouco ver como é que funciona esse mercado. Aqui a GDAN está perguntando se essa demanda pode variar em decorrência do mercado. Sem dúvida, é isso que nós vamos ver agora. O que faz essa demanda variar? Vamos primeiro considerar o seguinte, aquela curva de demanda que a gente fez era uma curva de demanda individual. Era para uma pessoa. Como que se forma a curva de demanda do mercado? Ora, nós pegamos as curvas individuais de todas as pessoas, todas as disposições de consumo de cada pessoa e somamos tudo isso. Agregamos essas curvas todas em uma curva só, como nós podemos ver nesse gráfico aqui. Eu desenhei, por hipótese, várias curvas de demanda aqui, cada uma de um jeito, uma bastante comprida, quer dizer, um consumidor está disposto a pagar qualquer preço para comprar a carne, né? Outro já mais curto, se o preço subir muito, ele já não compra mais a carne, para de comprar. Outras com uma inclinação maior ou menor, significa que ele vai variar mais ou menos o consumo da carne em função do aumento do preço, ou diminuição do preço. Então, considerando todas essas demandas individuais, eu faço uma projeção dessas curvas de demandas individuais e faço a curva de mercado, a curva de demanda do mercado. Agora a gente pode começar a conversar sobre o que influenciaria essa demanda do mercado. Respondendo ao GDAN. A pergunta muito boa sobre isso. Vamos lá. Nós temos a demanda individual, nós temos agora a demanda de mercado e o que pode influenciar isso? Ora, o preço do próprio bem. Claro, isso de cara, isso vai influenciar a demanda. Se o preço aumenta, a tendência é que todos passem a consumir menos. Se o preço diminui, consumir mais. Isso de cara. Agora, o que pode aumentar ou diminuir essa demanda? Quer dizer, ao mesmo nível de preços, o que pode levar as pessoas a aumentarem o consumo? O preço de um bem substituto. O que é um bem substituto? Um bem substituto é um bem que eu uso em lugar de outro. Nesse exemplo aqui de carne bovina, eu posso eventualmente usar como bem substituto carne de frango. Então, se o preço da carne começa a subir muito, ou se começam a haver muitos artigos nos jornais dizendo que a carne faz mal, melhor a carne branca, né? Tudo isso pode modificar o comportamento do consumidor em relação ao bem. Mas vamos ficar no preço, vamos deixar a questão da saúde, por enquanto, de lado, a questão do comportamento do consumidor do lado, em termos de gosto, né? E vamos ficar só no preço. Se o preço da carne começa a aumentar muito, o que vai acontecer com a carne de frango? As pessoas deixam de consumir a carne bovina e passam a consumir a carne de frango. Então vai haver um aumento da carne, do consumo de frango. Ao mesmo preço do frango, como aumentou de carne, as pessoas deixam de consumir carne e passam a consumir frango. Aumenta a demanda por frango. Esse é um bem substituto. Substitui outro. E nós fazemos isso o tempo todo. Está muito caro isso, eu compro outro bem. Peixe está muito caro, frango. Frango está muito caro, carne de bovina. E por aí vai. Bom, o preço de um bem complementar. Isso também pode afetar o preço de um bem. A demanda de um bem, melhor dizendo, né? Bens complementares. Exemplo clássico e ótimo para a gente entender. Pão com manteiga. Se a demanda de pão aumenta, automaticamente aumenta a demanda por manteiga. Esse é um bem complementar. Churrasco e carvão.
Se o pessoal começa a fazer comprar muita carne para fazer churrasco, vai aumentar a demanda de carvão também. Então a demanda vai ser influenciada pelo bem complementar. Bens substitutos caminham em direção oposta. Bens complementares caminham na mesma direção, no mesmo sentido. Então, se aumenta o consumo de pão, vai aumentar o consumo de manteiga. Se o preço de um bem complementar fica alto e cai, derruba, por exemplo, o preço do pão fica alto, então as pessoas consomem menos pão, vai derrubar o preço do consumo da manteiga, mesmo que o preço da manteiga permaneça o mesmo. Okay? E, finalmente, a renda do consumidor. Claro, se há um aumento da renda do consumidor, há um aumento generalizado do consumo, aos mesmos níveis. Isso pode ser expresso, gente, por essa equação aqui. Ó. Vamos ficar calmos. Uma equação é só uma forma de a gente resumir tudo isso que a gente falou. Essa equação aqui diz que a quantidade demandada do bem, Qx, ela vai ser função, vai variar por conta do preço do próprio bem, por conta do preço de um bem substituto, por conta do preço de um bem complementar e por conta da renda do consumidor, num determinado período de tempo. É simplesmente isso que essa equação quer dizer. Então, se o preço, simplificando aqui, se o preço dobra, a minha quantidade vai cair pela metade. Então, eu posso exprimir isso numa equação. Em que toda vez que eu aumento o preço, cai a quantidade. Ok? É simplesmente isso que expressa essa função. É isso com que a gente trabalha. A gente não precisa saber resolver essa equação. A gente pode entender como ela funciona. Isso já nos ajuda bastante a tomar decisões em vários âmbitos, não só da vida pessoal, como da vida profissional, onde isso vai ser formalmente, sistematicamente, em muitos casos, né, vai ser demandado. Pois bem, essas condições em que há um aumento da demanda, nós podemos ver aqui nesse gráfico. Nós temos um deslocamento da curva, conforme as setinhas estão mostrando aqui. Nós temos um deslocamento da curva para a direita. Então, se o preço o preço da carne de frango aumentou, vamos fazer o contrário agora. Se o preço da carne de frango aumentou, as pessoas começam a consumir mais carne bovina. Há esse deslocamento para a direita na curva. Porque ao mesmo preço, ao mesmo 30, as pessoas estão dispostas a consumir mais do que elas consumiam. É isso que significa um aumento de demanda. A R$30, as pessoas agora não estão dispostas a consumir só 2, mas 3 quilos. A R$15, elas não consomem só 4 quilos, mas 6 quilos, e assim sucessivamente. Isso é um aumento de demanda. É claro que pode haver um movimento inverso, haver um deslocamento da curva para a esquerda. Nesse caso aqui, nós temos o quê? Uma diminuição de demanda. Ao mesmo preço, as pessoas estão consumindo menos. Quando ocorre uma recessão, isso é que se chama de uma queda na demanda. Os preços não se alteraram, mas há uma recessão, as pessoas estão consumindo menos. A curva da demanda se deslocou para a esquerda. É uma situação não desejável. Ok? Bom, vamos seguindo agora e olhando agora para a oferta. Comportamento da oferta. A Juliana pergunta aqui: posso considerar que a demanda é o aumento da venda de produtos? Exatamente. O aumento da demanda é o aumento da venda de produtos, aos mesmos níveis de preço. Como os preços praticados não mudaram e aumentou a demanda, o consumo, a compra, então isso efetivamente corresponde ao aumento da demanda. Porque se os preços caíram e aumentou a demanda, não houve aumento de demanda de verdade, né? Vamos voltar aqui à nossa curva, só para a gente entender bem esse conceito. Porque se o preço, a demanda estava aqui em algum momento, aí o preço caiu aqui para 10. Ora, quando ele caiu, naturalmente a demanda aumentou. Aumentou? Não. Aumentou a quantidade demandada, mas a demanda é a mesma. Só como o preço caiu, as pessoas passaram a consumir muito. Aumento de demanda efetivo é quando há esse deslocamento aqui para a direita, que significa que aos mesmos preços, 30, 20, 15, 10, o mercado está disposto a adquirir mais produtos.
Isso é que corresponde efetivamente a um aumento da demanda. Ok? Boa pergunta, Amanda. Então vamos lá. Vamos olhar pelo ponto de vista da oferta. O comportamento da oferta é oposto. E ela parte de um princípio que nós estudamos logo no início, na primeira e segunda aula. A questão dos rendimentos decrescentes, ou, olhando de outra forma, dos custos crescentes. Lembra? Quando nós usamos o exemplo da terra. Quando estamos falando de terra, nós falamos que se usa, primeiro, a terra mais fértil. Essa terra, precisando aumentar a produção, nós vamos expandir a fronteira agrícola para a terra menos fértil. Essa terra menos fértil, para manter o mesmo nível de produção, eu tenho que gastar mais em fertilizantes, em equipamentos, em mão de obra. Então, o custo de produção dessa terra é maior. Logo, o rendimento que ela tem é menor. E assim sucessivamente. Se eu precisar expandir mais, eu vou ter que, mais uma vez, empregar mais recursos e aumentar esse custo. Como os recursos são escassos, em tese, sempre que eu preciso aumentar a produção, toda vez que eu preciso aumentar a produção, eu pressiono mais os recursos, fatores de produção, terra, trabalho e capital, o que leva a um aumento de preço, um aumento no preço desses recursos. Lembra, os bens são escassos. Quanto mais eu preciso deles, mais caro eles ficam. A Patrícia pergunta sobre o que leva às promoções repentinas. Né? Vamos falar isso daqui a pouco, Patrícia? Vamos lá. Vamos ver se a gente retoma essa questão das promoções. Vamos entender o funcionamento da oferta e a gente fala sobre a questão da promoção, tá ok? Então vamos lá. Então, a oferta ela tem esse comportamento inverso. A oferta, enquanto que a demanda adquire mais quando a queda de preço, a oferta é o contrário. Ela só é estimulada a ofertar mais se há uma elevação de preços. Guardem essa frase, porque isso é importante quando nós formos ver lá em macroeconomia, na segunda parte do nosso curso, nós vamos conversar sobre moeda, inflação e crescimento econômico. Tá? Então vamos lá. Se nós estamos fazendo aqui, olhando a oferta, nós vemos o seguinte, que quanto maior o preço, mais a empresa estará disposta a ofertar. Suponha que você tem um negócio. Se o preço está o mesmo, você não tem estímulo em ofertar mais. Agora, se o preço está aumentando, aí você tem estímulo em investir, pegar recursos, né, para produzir mais e ofertar mais. É a mesma coisa. Então, se o preço está a 10, o interesse da oferta nesse nosso modelo é 2 quilos. Se o preço está a 15, 3 quilos. Se o preço está a 20, 4 quilos. Se o preço está a 25, 6 quilos. É um comportamento, nesse exemplo, né, exatamente inverso da oferta. Então vamos fazer aqui a curva da oferta. Ela tem essa inclinação positiva. Quanto maior o preço, maior a oferta. Ok? Muito bem. O que influencia essa oferta, né, e o que leva essa oferta a aumentar? Basicamente, nós temos aqui o próprio bem, o preço do próprio bem tem esse deslocamento ao longo da curva da própria oferta. Né? O preço de bem relacionado, mais ou menos um bem... não vamos misturar os conceitos. Um bem relacionado, por exemplo, se uma empresa produz gasolina, a partir do petróleo produz gasolina e diesel. E aumenta o preço da gasolina, mas não do diesel. Como aumentou o preço da gasolina, ela tem estímulo em produzir mais gasolina. Mas, toda vez que ela pega uma quantidade de petróleo e produz gasolina, ela necessariamente produz diesel. Então ela vai produzir mais diesel. Mas não é o objetivo dela. O objetivo dela é produzir mais gasolina. Mas como tem o diesel, que é um subproduto nesse caso, né, ela vai produzir mais diesel, independentemente do preço do diesel. Então, bens relacionados forçam uma mudança no comportamento entre si, força essa mudança entre si. Aumenta o preço da gasolina, aumenta a produção de diesel, independentemente do preço do diesel. E isso vale para muitas coisas. Né? A Juliana pergunta se a oferta seria um olhar da empresa. Exatamente, Juliana. Nós estamos agora olhando pelo ponto de vista da empresa, ou de qualquer pessoa que esteja fazendo uma oferta. Se você começa a vender um produto,
né, faz lá aquele Amway, aquelas coisas, você vai ter esse mesmo comportamento de oferta. Se o preço começa a aumentar, você vai ter estímulo em ofertar mais. Tá? Ok? A Patrícia está querendo ver essa questão das promoções, né, Patrícia? Vou conversar só um pouquinho com você sobre isso, tá? Mas deixa eu terminar de ver essa questão da oferta aqui e a gente volta e eu converso com você sobre essa questão das promoções. A pergunta dela é que essas promoções, se é para se livrarem dos estoques acumulados. É verdade, é para isso mesmo, né? Mas eu já comento isso já com vocês. Mas vamos lá. Então, o próprio preço do bem, o preço do bem relacionado, o preço dos fatores de produção. É claro, se começa a aumentar muito os fatores, o preço dos fatores, aumentar os custos de produção, há uma redução na oferta. E a tecnologia, finalmente, isso é o mais importante para a gente aqui, quando a gente olha de uma perspectiva de um país, do desenvolvimento. Uma tecnologia permite que, usando os mesmos recursos, se produza muito mais a um custo menor. Então isso leva a um aumento da oferta efetivamente. Quer dizer, ao mesmo preço, a empresa tem condições de oferecer mais produtos. Né? Então isso resulta, que nós podemos olhar nessa curva aqui, ó, o que acontece? A empresa, nesse deslocamento para a direita, que nós estamos falando de um aumento da oferta. Ao mesmo preço, R$25, a empresa tem condição de ofertar 8 quilos. No nosso exemplo, né? A R$10, ela pode ofertar, em vez de 2, 3 quilos. Ela aumenta isso. A tecnologia é um dos fatores que permite que isso ocorra. No caso do nosso exemplo de bens relacionados, o aumento da oferta de gasolina, por conta do aumento do preço, leva com que a oferta de diesel também aumente. Okay? Então, quando nós estamos falando de aumento da oferta, nós estamos falando disso, desse deslocamento para a direita. É claro que pode haver, do mesmo sentido, ou em sentido inverso, a diminuição da oferta, e aí a curva, o deslocamento vai ser para a esquerda. Né? Por exemplo, o aumento dos impostos. Isso faz com que os preços tenham que necessariamente aumentar e com isso vai cair a demanda e a oferta vai se deslocar para a esquerda. Ok? Bom, agora nós estamos em condições de olhar como se forma o preço de mercado. O preço, a determinação do preço, vai se dar pela interação entre essas duas forças, como nós falamos, a demanda e a oferta. E agora nós vamos juntar, então, essas duas curvas. Antes nós vimos assim só como um encontro, agora nós vamos ver esse encontro aqui se dando nessas duas curvas. Como é o mecanismo em que se forma esse preço? Olha aqui, nós superpusemos aqui essas duas curvas. Né? Agora vamos olhar aqui o que acontece. Vamos supor, tá, que o preço, por alguma razão, esteja situado em R$20. O que acontece em R$20? Quando está em R$20, o mercado está disposto a demandar 4 quilos. Agora, a oferta está disposta a ofertar a R$20 6 quilos. Veja só, há uma sobra de produtos. Sobrou produto. O que a empresa pode fazer quando há essa sobra de produto? Ela vai naturalmente fazer o que, Patrícia? Agora a Patrícia vai responder para a gente. O que a empresa faz quando sobra esse produto? Ela vai ter que baixar o preço para escoar essa produção em excesso. Então, naturalmente, ela vai baixando o preço até encontrar um ponto em que a demanda esteja disposta a comprar exatamente a quantidade que ela está ofertando. Então ela vai baixando esse preço, conforme ela vai baixando esse preço, né? Nós estamos falando do mercado como um todo, tá? A pergunta da Patrícia é para um negócio específico, mas como o mercado como um todo dá para a gente entender isso. O mercado como um todo vai baixando esse preço até que ele se ajuste e repouse aqui em torno desse ponto de equilíbrio, em que a oferta seja igual à demanda. E qual seria esse ponto? No caso aqui, a 17,50, que haveria demanda de 5 quilos de carne. Nesse ponto, oferta e demanda se encontrariam. As empresas passariam a produzir 5 quilos de carne e oferecer a 17,50, porque a esse preço toda
a demanda, toda a oferta vai ser absorvida pela demanda. Ok? Patrícia, jogando isso para um negócio, né, no nosso modelo aqui, ninguém tem capacidade de influenciar a demanda como um todo, o mercado como um todo. Né? Nosso modelo, cada um só pode fazer o que lhe é oferecido. Se uma empresa estiver sobrando estoque, o que ela pode fazer? A única coisa que ela pode fazer, baixa o preço. E aí ela vai conseguir vender mais. Na verdade, as empresas, por exemplo, empresa de moda, que faz muita liquidação, elas têm a estação, né? A estação do verão. Aí elas vão vendendo. Quando chega em determinado ponto e começa a terminar a estação de verão, vai começar a estação outono e inverno, e sobra aquele estoque, o que ela faz para desovar aquele estoque? Ela baixa o preço. Até encontrar porque no fim da estação a demanda diminuiu. Né? A curva da demanda se deslocou para a esquerda. Então a oferta tem que se deslocar para a esquerda também para encontrar essa demanda e manter o ponto de equilíbrio. Então ela derruba os preços. E aí chega um novo ponto de equilíbrio. E aí todo mundo compra. Né? Ok, Patrícia? Será que deu para perceber como é que funciona esse jogo do mercado entre a oferta e a demanda? A Denise está perguntando aqui, supondo, como pode ocorrer um aumento da demanda em um banco se o país está passando por uma crise financeira em que a renda do consumidor não permite a compra do serviço? Estaria fadado o banco a buscar outros consumidores, outra região, outro país? Denise, essa pergunta é bastante complicada e nós precisamos de mais informações para responder a ela, de forma que a gente compreenda todas as implicações do que você perguntou. A pergunta é boa. Mas veja bem, em princípio, quando uma empresa aumenta o preço, não quer dizer que caia a receita dela. Tá? Se ela vende 10 unidades de um bem a R$20, ela fatura R$200. Se ela passa a vender 5 unidades de um bem a R$50, ela vai estar ganhando 250. Ela está vendendo menos, mas está faturando mais. Então depende, existe uma relação para a gente entender como a empresa toma suas decisões entre o preço, a quantidade demandada e a receita total. A empresa está olhando para a receita total. Na verdade, a empresa está olhando para o lucro. Voltamos a conversar sobre isso na próxima aula, ok? Na próxima aula nós vamos conversar sobre essa questão de lucro, como que as empresas tomam suas decisões para ter lucro. Tá? Essa baixa de preço pode prejudicar as empresas indiretamente, diretamente ou indiretamente? Claro que uma baixa de preço, de um modo geral, faz com que as empresas tenham pouco estímulo a ofertar mais e com isso sua receita cai. A receita das empresas cai. Ok? Eu não vi quem fez essa pergunta aqui, não deu tempo para ver aqui. Essas promoções, o GDAN pergunta aqui se essa promoção não seria uma forma de concorrência desleal. Não, faz parte do jogo de mercado. Tá? Não há deslealdade nesse ponto. Existe uma condição de deslealdade quando é uma baixa de preço abaixo do preço de custo. Aí sim, aí é desleal. Aí chama-se dumping essa prática. Mas isso não se encontra no mercado interno de um modo geral, até porque as autoridades econômicas vigiam, não permitem e punem as empresas que fazem isso. Mas fazer promoção, vender mais barato, não é pecado não, é até bom. Para o consumidor é bom, né? Que vendam mais barato. Ok? Então, vamos lá. Vimos aqui então o que acontece quando há um excesso de oferta. Vamos continuar avançando aqui no nosso... E quando há uma diminuição? E quando o preço se situa abaixo desse outro ponto onde as curvas se encontram? Digamos que o preço esteja a R$15. A R$15 a quantidade demandada seria de 4. E a ofertada seria ou melhor, ao contrário, a ofertada seria de 4 quilos e a demandada seria de 6 quilos. O que nós temos nessa situação? Uma situação de escassez. As empresas estão dispostas a oferecer menos do que o mercado está disposto a adquirir. O que acontece? Esse jogo de mercado continua. Está faltando mercadoria. O próprio consumidor começa a oferecer mais, começa a haver ágios, e aí o preço se desloca para cima até repousar mais uma vez nesse ponto de equilíbrio.
Essa é uma noção muito importante em termos de economia. Vamos olhar nesse gráfico aqui. A gente pode olhar no gráfico como que se o preço estando acima ou abaixo, ele retorna sempre a esse ponto de equilíbrio aqui. Essa noção de ponto de equilíbrio é que nada pode mudar sem afetar a outra parte, é muito importante para a gente entender o funcionamento da economia. Tende-se a um equilíbrio. É claro que esse equilíbrio não se situa sempre dessa forma tão suave, em torno de um encontro dos desejos de demanda e oferta. E isso aqui não é isento de, eventualmente, algum sofrimento, digamos assim. Eu já abordo esse ponto aqui. Mas o importante é a gente ver como que o mercado vai se ajustando, vai chegar a esse ponto de maior eficiência, em que há um encontro entre oferta e demanda. Nós estamos vendo nesse momento aqui como funciona essa mão invisível que o Adam Smith falava, onde o excesso é reduzido e a falta também é suprida. Onde há falta há uma elevação dos preços e as empresas oferecem mais. Onde há excesso há uma baixa de preço, de tal forma que a demanda consiga absorver o que está sobrando. Essa é a mão invisível. Vocês entenderam agora o que ele quis dizer? A gente pode generalizar esse conceito, essa ideia, para a economia como um todo. Ok? Muito bem. Vamos olhar agora, olhando para essa curva, com essa ideia que nós temos, né, de um equilíbrio, de uma maior eficiência. Né? Deixa eu ver essa pergunta agora da Sandra. Mas se o preço cai para entrar em equilíbrio com a queda da demanda, então há uma supervalorização sobre os produtos? Não. Se o preço cai, não há supervalorização. A Sandra está perguntando isso. Sandra, vamos voltar aqui, ó, rapidamente. Tá? Se o preço cai, aqui, ó, se o preço cai, não está havendo uma supervalorização do produto. Pelo contrário, está havendo uma desvalorização do produto. Não foi isso a sua pergunta? Se puder voltar ali, Leandro. Bom, de qualquer forma, não há supervalorização. O preço está caindo para se ajustar. Mas veja bem, quando a gente está falando que o preço está caindo ou está subindo, isso não significa, principalmente quando o preço está caindo, isso não significa um prejuízo, que esteja havendo um prejuízo para a empresa. Né? Ela pode estar com um preço muito bom, ela diminui esse preço, continua tendo um lucro menor. Mas esse lucro vai se realizar, porque também não adianta ter um lucro teórico muito alto se ela não vende. Né? Então ela vai baixando até chegar a um preço em que ela venda e realize o lucro. Ok? Então, não há uma desvalorização. Isso é um ajuste natural do mercado. Esse movimento que a gente está falando aqui, de excesso de oferta, excesso de demanda, é um mecanismo de ajuste. Na realidade, isso ocorre quase que automaticamente no mercado o tempo todo. A gente não vê, a gente não sente isso. Mas esse ajuste, as empresas elas já começam, elas já sabem, antecipam mais ou menos onde a demanda vai se situar com esse preço ou aquele preço. Não existe esse movimento tão brusco no nosso dia a dia. Né? Mas ele existe. A demanda e a oferta sempre existe. Às vezes, eu me lembro que eu vi um produto uma vez, não vou dizer qual, no supermercado, que foi lançado a um preço muito alto. Ficou lá encalhado. Eu acompanhei lá, e no supermercado da semana, né, o produto lá encalhado. Não tiveram jeito de começar a baixar o preço do produto, até que chegou a um preço que começou a ser consumido e ficou nesse preço, mais ou menos ficou nesse preço. Isso pode ocorrer, mas hoje em dia as empresas, as grandes empresas especialmente, elas já sabem qual o preço que elas podem lançar o produto, elas estudam muito essa questão do preço. A Sandra, foi Sandra, né? Mas se o preço cai para entrar em equilíbrio com a queda da demanda, então uma supervalorização pelos produtos. Bom, ok, Sandra, não há exatamente essa supervalorização. Há uma diminuição para entrar em equilíbrio. Ok? Muito bem. Voltemos então a alguns comentários para a gente entender esse mecanismo aqui, o que significa essa determinação do preço, esse ajuste da demanda. Uma questão que está sempre em voga hoje, muito em voga hoje, a questão do governo. E se o governo intervém no mercado? A Patrícia quer esclarecer um pouco mais sobre esse ponto de equilíbrio. Deixa eu explicar isso aqui, Patrícia, vê se você não entende. Vê se você não entende assim, dessa forma que eu estou explicando agora. Nós vamos ver a intervenção do governo. O governo estabelece um preço mínimo, ele quer estimular a produção. Então ele estabelece um preço mínimo para o produto. Ora, ele estabelece o preço mínimo de 20.
Aí a oferta, nesse ponto, que é o que o governo está querendo fazer, ela oferece 6. Aí o governo fala, que bom, a oferta, as empresas estão produzindo muito e oferecendo 6 quilos, um preço de 20. Mas a demanda continua demandando o mesmo 4 de sempre. O que vai haver? Esse preço mínimo vai levar a um excesso de produto. Ora, quando sobra produto, Patrícia, quando sobra produto, o que acontece? Ele sobra, as empresas vão diminuindo o preço. Elas vão diminuindo o preço até que esse preço chegue num ponto em que as pessoas estejam dispostas a comprar. Esse é o ponto de equilíbrio. Dizendo de outra forma, eles vão baixando o preço até que o preço encontre a curva de demanda. Esse é o ponto de equilíbrio. O ponto em que o preço da oferta e o preço da demanda coincidem, porque nesse ponto a quantidade ofertada e a quantidade demandada também vão coincidir. E todos vão, teoricamente, ganhar com isso. A demanda vai consumir uma quantidade que ela estava disposta a consumir de qualquer forma, e a oferta vai ofertar, vender o que ela estava disposta a vender a esse nível de preço. Então, quando o governo entra e estabelece um preço mínimo, ele não consegue realizar esse objetivo porque acaba havendo uma superprodução e aí o preço vai ter que baixar, de qualquer forma. E um tabelamento? A gente pode dizer, por que o governo não tabela, então, para os preços ficarem mais aceitáveis? Se o governo tabela, vai acontecer a mesma distorção que nós já vimos. Veja só, se o governo tabela um preço de 15... as empresas vão estar dispostas a oferecer apenas 4, enquanto a demanda vai querer demandar 6. Vai haver o quê? Escassez. E essa é uma situação real. Vocês não se lembram, mas eu, quando era pequeno, havia tabelamento de leite, por exemplo. Faltava leite. Por conta disso, faltava leite. Então, de manhã, todo mundo corria para a fila do leite. E depois de uma determinada hora, você não encontrava mais leite na padaria. Então, o tabelamento, ele leva a isso, uma situação de escassez. Talvez vocês lembrem do plano cruzado, em que congelaram-se todos os preços da economia. O que aconteceu? Uma escassez generalizada de todos os produtos. Porque as empresas não tinham, às vezes não têm condição de aquele preço oferecer o produto. Porque se o custo de produção dela for muito alto e o preço for tabelado a um nível muito baixo, não há interesse em produzir. Não há, às vezes, nem como produzir a esse preço tão baixo. Então, é por isso que se diz que a interferência do governo ela é danosa ao funcionamento do mercado. Ok? Bom, para a gente concluir nosso assunto de hoje, eu espero que vocês tenham percebido esse funcionamento da mão invisível, e de como ele leva a uma maior eficiência do mercado. Ele leva a uma maior eficiência do mercado por conta de quê? Por conta de que todo o excesso vai ser compensado, vai ser reduzido e levado a esse ponto de equilíbrio. E toda a falta, o preço vai se elevar e as empresas vão voltar a ofertar. Qual o problema desse sistema? O problema desse sistema é que, como nós vimos, existem curvas individuais de todos os tamanhos, de todas as formas. Quando um preço de mercado se estabelece, um preço de equilíbrio se estabelece, pode significar que muita gente não tenha condição de comprar o bem a esse preço. E muita gente fica fora do mercado de consumo. Não pode, simplesmente a curva de demanda de algumas pessoas vai estar situada a um nível abaixo do preço de equilíbrio, e elas simplesmente aquele preço não têm acesso ao bem. Por exemplo, eu estou abaixo do preço de equilíbrio da Ferrari. Não posso comprar a Ferrari. O preço de equilíbrio da Ferrari, aqui no Brasil, se é alguma coisa como 200, 300 mil reais, não posso. Não há dano maior por isso. Eu consigo viver bem sem uma Ferrari. Mas se nós estamos falando de alimentos, aí sim é um problema. Se nós estamos falando de medicamentos, aí sim é um problema. E aí, eventualmente, nós temos que ter formas de ação para socialmente levar as pessoas a terem acesso a esses bens. Mas, pelo tabelamento, nós já vimos, não vai funcionar. Talvez
por outros mecanismos de redistribuição de renda, nós consigamos resolver esse problema, mas não pela interferência direta do governo no mercado. Esse, pelo menos, é o argumento que as pessoas que defendem um mercado livre de interferências de governo defendem. Ok? Então, bom, gente, eu acho que se não houver nenhuma pergunta a mais, eu espero que tenha ficado essa aula um pouco complicada, pode ser, mas vocês podem rever a aula, podem estudar pelo material que tem, né? Professor, você deve lembrar que é apenas uma suposição, porque a concorrência perfeita não existe na realidade. É isso exatamente. Isso é um modelo, é uma simplificação. Quem está falando isso é o Roberto, né? Não existe na realidade. Existe localizadamente em um ou outro lugar, mas de um modo geral, o mercado tem esse comportamento. E na próxima aula nós vamos poder detalhar esse comportamento, ver modelos muito mais próximos da realidade, e nós vamos ver então como se dá essa interação entre oferta e demanda. De qualquer forma, essa é uma primeira aproximação que se tem. E esse argumento sobre a não interferência do governo, ele permanece e ele é usado. E esse é um pressuposto geral da corrente que defende o mercado livre. O pressuposto ideal dele é de que nós temos um mercado que, se funciona livremente, terá o melhor desempenho possível. Ok? Roberto conclui aqui, enigmaticamente, 7 disparibus. Exatamente, Roberto, 7 disparibus. Né? Tudo mantido, todas as condições constantes, é isso que nós temos como introdução a essa questão importante sobre a formação de preços numa economia de mercado. Ok? Então, gente, vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós vamos ver as estruturas de mercado. Continuar vendo agora muito mais pela ótica da produção e como se comporta em relação à formação de preços. Ok? Então até a próxima.